Mas é importante porque ele vai pensar nela com carinho, né? E ela está a 1 hora ou 2 horas de cometer um adultério. Então, também você vai ver que a tua ansiedade como leitor pelo adultério talvez seja colocada na conta errada. Assim, que tipo de ansiedade é essa? Por que o que vai acontecer nesse dia em específico que vai tornar esse adultério diferente dos supostos adultérios da Molly, que também vão ser uma coisa para o Bloom e outra coisa para a Molly, né, em termos de paralaxe. Ele vai encontrar a Josie, né, que é uma menina com quem ele teve um flerte, né, e ele adora flerte, né, ele tem muita tara nesse joguinho de sedução. Quando as coisas começam a se encaminhar, é que ele perde o interesse, mas no joguinho ele gosta. Ele vê ela e eles vão falar sobre a Mina Purfoy, que é uma amiga deles que está há 3 dias no trabalho de parto, né? Que também é para onde ele, muito altruisticamente, mais na frente do livro, vai fazer uma visita a ela, né? Todo esse tipo de ato caridoso e desinteressado dele, que apontam para essa figura. Quer dizer, eles acham que ele é de fora porque ele é judeu e maçom e tal. Ele é de fora porque ele é o único cara que faz esses atos na cidade, né? Um senhor de 38 anos. E o cara essa mulher que tem um marido louco que recebe o cartão postal UP Up e que ninguém sabe o que é, por que vem, de onde vai. E também naquela coisa que a gente falou, que o livro tem dezenas de subtramas e mini arcos e coisinhas. Vale registrar, assim, que nem cozinheiro, né? Guardem, que eles passam um louco por eles, que é até uma cena difícil de entender, porque eles conhecem o louco, então eles não falam, olha, esse sujeito que está passando é o louco da cidade, mas dá a entender e passa um sujeito chamado Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell, que é o maluco da cidade, é o tolo do vilarejo. Então guardem isso, porque a gente vai ter um pequeno episódio com esse sujeito que diz muito sobre esses mini arcos que a gente falou. Bom, ao lembrar da Josie, ele obviamente vai lembrar da Martha, a Martha Clifford, né, a moça da cartinha erótica, que ele já está pensando em responder, e aí ele vai lembrar coisas bestas, mas que são bem dele. Assim, né? Ele vai lembrar que quando ele botou um anúncio pedindo lá uma datilógrafa, ele recebeu 2 respostas, a Marta e uma outra mulher, que a referência era o AE. Sempre que aparecia esse personagem, esse A.E, para não causar confusão, ele é uma figura real que existiu, eu esqueci agora o nome dele verdadeiro, que burro. Mas putz, se jogar no Google A.E. Joyce, vem a biografia do cara. É um cara do revival irlandês, né, da Irish Revival, que é um movimento de poesia nacionalista e muito afetada e meio neoclássica, que o Stephen, no livro, combate muito. Enfim, o A.E. vai ter um episódio, agora vai encontrar com o Stephen, é um intelectual muito respeitado, mas muito antiga, né, e a outra mulher dá como referência esse sujeito, e ele fala, puta, é literata, deve ser feia, e não aceita o negócio dela, e aceita o da Marta. Imediatamente depois, numa das muitas coincidências do livro, passa o AE por ele cruza o AE na rua, e o AE está com uma menina, que ele vai imaginar se é ou não a menina que ele recusou. Né? E também, no limite, essa coisa da Marta, o mistério da Marta, a graça é essa, né? A Marta pode ser qualquer personagem feminina do livro. Inclusive tem gente, claro que não é um tratado sobre isso, mas que pode ser inclusive a Molly. Enfim, quem é essa mulher? Né? Então ele vê isso e ele está ali ainda tentando identificar isso. Vai passar uma nuvem, os pensamentos dele vão ficar extremamente lúgubres, ele vai pensar em morte, ele vai pensar no suicídio do pai, ele vai pensar na morte do Rudy, e também o livro vai começar a anunciar mais fortemente o tema da paternidade insubstancial, né? Mas que é o encontro do Bloom com o Dédalus. Mas a nuvem vai passar e o Bloom imediatamente vai ficar de bom humor. Ele tem uma outra característica que vocês podem reparar ao longo do livro inteiro. Sempre que ele pensa uma coisa meio triste, ou um trauma da vida dele, alguma coisa, ele tem uma habilidade de jogar isso muito rápido para o lado, assim,
e pensar em outra coisa. Né? Enquanto o Dédalus é só a coisa de ficar na cabeça o dia inteiro sentindo aquele cheiro de cinzas úmidas do sonho com a mãe morta dele, e aquilo vai ficar girando e girando, o Bloom começa a sentir que ele está ficando deprimido, ele joga de lado, começa a pensar em outra coisa, se movimenta, ele tem uma capacidade consciente e afirmativa, né? Que é muito importante para ele. E ele vai lembrar de um passeio com a Molly, em que o Boylan estava, vai começar a ter pensamentos se ele teria passado a mão nas costas e na bunda dela, sem o Bloom perceber. Enfim, ele vai ficar bloomzeando, vai tentar entrar para comer, ele vai entrar num restaurante, vai ter uma cena muito evocativa, né, que são todo mundo comendo carne, que são os canibais, e ele vê as pessoas meio com sangue, ele vê um amontoado de animais comendo meio com as mãos, ele tem uma visão meio forte disso, ele decide comer um lanche leve e vai para o Dave Burns, né, que é um bar que mudou de lugar, mas existe até hoje. Ele vai comer um sanduíche de gorgonzola com mostarda Dijon e uma taça de Burgundy, né, de vinho. E se você entra nesse lugar e pede esse prato sem falar nada, eles te trazem um folheto James Joyce no Dave Burns, tal, que dá para você roubar, que eles fazem vista grossa se você roubar. É um dos muitos lugares do livro que ainda existem, né, que ainda estão lá. O próprio Ormond, que é o que vai entrar não no próximo, no outro episódio, é um hotel que vocês podem se hospedar. Parece que é um bom hotel. Quando eu fui, estava em reforma, infelizmente. Quando ele entra no Dave Burns, ele vai encontrar o Flynn, né, o Nosey Flynn, que, como diz o nome, é um encherido, né? E imediatamente o cara vai falar: como é que tá a Molly e o Boylan? Eles vão sair aí, fazer uma turnê, e ele vai sugar ele para baixo de novo. E é como se aquilo estivesse perseguindo ele, né? No momento que ele pensou no Boylan, ele viu o Boylan. Então, que dia horrível para o Sr. Bloom. Ele vai, enquanto está comendo, ele vai lembrar desse momento que eu falei, da Molly dando comida com a boca para ele, alimentando ele no Howth, né, que é um lugar maravilhoso. Tem que pegar um trem, mas quem for, é um lugar lindo, são umas montanhas, com aquela cara meio de Highlander, sabe? Highlands. Highlander é o filme. É bonito, é um lugar... E, enfim, ele vai ter um momento, de novo, ligando comida a sexo, e mesmo com a mulher corneando ele logo ali, ele está com um pensamento... Ele tem uma certa consciência do relacionamento deles, né, que é muito importante deixar marcado. Assim, isso é um pouco o cerne de como ele vai lidar com esse adultério. E ele vai também devanear, né? Ele vai pensar na Molly, ele vai pensar em beleza, ele vai pensar numa coisa, enfim, que é uma grosseria, desculpa falar, mas é porque é importante. Logo depois ele vai começar, inclusive, a imaginar a beleza clássica das gregas e dos gregos e os estátuas, e ele vai chegar a uma conclusão bem Bloom, que é: será que essas estátuas gregas do Museu Nacional têm cu? E ele faz uma anotação mental para ir ao Museu Nacional mais tarde e averiguar se as estátuas gregas têm ou não cu. E coisa que ele vai fazer e vai ser flagrado fazendo de forma vergonhosa, e vai ser tirado como... enfim, o Buck Mulligan vai tirá-lo por homossexual por causa disso a noite inteira, e vai criar mais esse fantasma em torno do judeu, maçom, corno e bicha, que é como a cidade no momento está vendo o pobre Sr. Bloom. E ele vai ao banheiro, o narrador vai ficar, e as pessoas vão estar falando disso. Eu ouvi dizer que ele é maçom, tem uma lenda sobre ele que ele nunca assina um documento, né, que é uma coisa que eles falam com uma certa solenidade. Esse sujeito nunca assina um documento. E fica todo mundo: mas por que ele não assina? Então esse mistério, e claro, começa também a ferver um sentimento de antissemitismo que vai se extrapolar. Ele vai ajudar um cego a atravessar a rua. Marquem o cego. Eles marcaram o louco, o Fitzmaurice, marquem o cego. Reservem. E ele vai ajudar um cego a atravessar a rua. Quer dizer, ele vai ajudar um cego a atravessar a rua no meio disso tudo. E vai ver o Boylan. E aí vai dar um piripaque. Ele não esperava. É a segunda vez que ele encontra o Boylan, de 3, né? Ele vai encontrar mais uma vez. E ele vai meio sair correndo de forma patética e se esconder dentro
da biblioteca, né? Ele vai do museu, aliás. Ele vai sair correndo, tal, vai entrar e se esconder atrás de uma estátua, e é um pouco nessa hora, se eu não me engano é agora, que ele é flagrado dando o conferes, mas termina com ele falando safe, né? Como se seguro, como se o Boylan fosse uma ameaça. E o Boylan, sempre que aparece, reparem, o livro fica fálico, o Boylan está sempre com um guarda-chuva, uma bengala, sempre que o Boylan aparece, parece que ele está meio rodeado de pintos, assim, uma coisa intencional do Joyce. Quando ele vai encontrar com a Molly também, parece que é uma coisa, quase uma lança que entra na casa. Ele é sempre visto como essa coisa fálica e potente, enquanto o Bloom é mais afeminado, né? Tem que dar uma corrida só porque são 6 episódios, é muita coisa. Todos esses episódios têm mil coisinhas que daria para ficar horas falando, mas assim, aquilo que a gente falou, né? A ideia é dar um pouco o mapa da ação. Agora começa a ficar importante porque a ação começa a ficar mais esfumaçada, mais difícil de entender o que diabos está acontecendo. E eu acho que ajuda muito, assim, você ter uma espécie de noção da trama, sabe? Até para você poder se envolver com o próprio livro, né? E agora vai entrar a famosa e maravilhosa, um dos 3 melhores capítulos do livro, que é a discussão na biblioteca sobre Hamlet, e que é tirada, né, da Odisseia, do episódio de Scylla e Caríbide, né? Que é em um determinado momento da Odisseia, o Odisseu está lá no barco e ele tem 2 opções, né? Ou ele vai pelas Wandering Rocks, que agora eu esqueci mesmo o nome em português, mas que são pedras que mudam de lugar, né? Um mar ardiloso com essas pedras que despontam e elas vão mudando de lugar, então é um lugar muito difícil de você navegar. A única pessoa que conseguiu navegar foi o Jasão e os Argonautas, Jasão e o Velocino de Ouro. Sabe que o Jasão, que tem os Argonautas, é um aventureiro também, um aventureiro clássico grego. E então o Bloom vai escolher Scylla e Caríbides, né? Scylla é um monstro cheio de uns tentáculos que fica em cima de uma pedra, e meio para cá tem Caríbides, que é um redemoinho destruidor. Então o que ele vai precisar fazer é navegar entre esses 2 pontos para sobreviver à viagem. Essa navegação no capítulo é muito importante e meio disfarçada, mas é um capítulo bom de se ler, sempre tendo em mente que os personagens estão ou pendendo para um lado ou pendendo para o outro, né? Há um anúncio disso, né? Eles estão numa biblioteca, a cena que eles estão na biblioteca, o Stephen está lá, está um pouco da nata da intelectualidade dublinense está lá, e o Stephen foi meio levado para tentar impressionar essas pessoas. Ele quer impressionar o Aê, ele quer impressionar o Lanahan, ele quer impressionar os literatos, ele quer um pouco cavar um espaço ali no time deles, ao mesmo tempo ele vai nutrir cada vez mais um genuíno e não ressentido asco por essas pessoas. Então, a primeira navegação é essa navegação entre pertencer à cena literária, pertencer a uma espécie de coisa etérea desse redemoinho literário, ou permanecer fiel a ele mais terreno, etc., que é o monstro. Então ele vai pender para a esquerda. Ele imediatamente vai explicar o que ele diz, né, a tese dele. A tese dele é que quando Shakespeare escreveu o Hamlet, ele se colocou no lugar do pai morto, né, do rei. E então que o rei, o fantasma, né, do rei, e o rei da Dinamarca seria o Hamlet, seria como o Hamlet se enxergava, seria o papel autobiográfico dele, e que o Hamlet seria o Hamlet, o filho do Shakespeare, que morreu aos 11 anos. Lembrando que o filho do Sr. Bloom também morreu aos 11 anos, e agora tudo vai um pouco começar a se cruzar. Quando ele fala isso, um dos intelectuais já fala: olha, o que você escreveu aí? Sabe? Qual que é a tua obra para estar dizendo uma coisa desse jeito e dessa forma tão pedante e arrogante? Ele vai falar: olha, vocês têm que lembrar que o Aristóteles foi discípulo do Platão. E, de novo, ele vai colocar essa dicotomia, né, entre Scylla e Caríbides, como se o Platão, né, uma coisa de ideias, né, uma filosofia muito voltada para as ideias e coisa e tal, fosse o redemoinho.
e o Aristóteles é uma representação do físico, né, uma representação da arte, uma filosofia mais terrena, se relacionasse ao monstro. Como se, por exemplo, ao defender a tese de que há algo de biográfico e terreno na concepção do Hamlet, ele está se aproximando mais do Aristóteles do que os intelectuais daquela biblioteca, que veem o Hamlet e o Shakespeare como uma coisa muito elevada e etérea, quase imaterial, né? E o pecado que o Stephen está cometendo é tentar materializar isso, é tentar botar um pouco de carne nessa história. E os intelectuais vão reagir muito mal o tempo inteiro, não vão deixá-lo falar, não vão deixá-lo completar as coisas como ele quer, mas ele vai chegar, né, no cerne da teoria dele, né? E ele também, né, nunca, ele não pode muito se aproximar do monstro, né? Então ele fica também naquilo que eu falei, de tentar fazer parte daquele grupo, impressionar aquelas pessoas. Ele vai tentar pender também para o labirinto, né? Então esse capítulo tem uma tensão constante entre esses dois movimentos. E ele quase lembra, assim, ele vai muito para lá, ele tem uma coisa um pouco pendular, esse capítulo, no ritmo, que é bonito de notar, assim, é muito bem construído, ele tem uma ida e vinda, assim, entre esses lugares, né? E ele também está ciente disso, né, de que quem vai fazer uma aparição importante nesse episódio é o Buck Mulligan, que finalmente vai voltar ao livro e vai voltar da maneira dele, gordo, espaçoso. Aliás, tem uma polêmica se ele seria ou não um personagem gordo. É uma longa história, mas aparentemente sim, ele é roliço, porque ele na juventude era muito magro, o modelo para o Buck Mulligan, né, que é o que a gente falou no começo. Mas enfim, ele vai entrar e vai com aquela coisa espalhafatosa, deixar cair coisas, mexer os braços, orar, fazer assim. Quer dizer, o Stephen também tem consciência de que ir para o físico, ir completamente em direção a esse universo mais físico e terreno, significa chegar no Mulligan, né, que ele quer, está bem ciente ali do problema. Então, é um pouco essa negociação, né? E a tese é a seguinte, ele começa, aliás, desses momentos de novo bonitos do Dédalus, né, que ele vai imaginar o Hamlet, o Shakespeare, caminhando pela beira do rio, né, do Tâmisa, indo ao teatro, onde ele ia fazer o papel do fantasma, né? Isso é uma das coisas que a gente sabe com certeza, né, que quando ele atuou no Hamlet, ele fazia o papel do fantasma do pai, o fantasma do pai, claro. O que indica, de certa forma, que vai ser importante para o Dédalus, que ele já era um sujeito mais grisalho, no sentido metafórico da coisa. Ele já era um senhor, ou entrando na meia-idade, num lugar onde a expectativa de vida, obviamente, era mais baixa. Então, qual que é a tese? A tese é que ele é o fantasma. A Gertrudes é a Anne Hathaway. É a Anne Hathaway que é a viúva, né? A mulher. A mulher que tem uma... Shakespeare é uma coisa muito complicada, é difícil você saber ao certo o significado de certas coisas que a gente sabe sobre ele. O que a gente sabe é que ele casou com essa mulher, que era uma mulher mais velha, para os padrões da época, é uma diferença... Ela tinha 30 e poucos, mas para os padrões da época ele casou com uma mulher muito mais velha, que deu uma espécie de golpe da barriga nele. Ele deixa essa mulher lá, foge para Londres, não menciona ela em nada, não se sabe se ele teve uma vida sexualmente ativa ou não. O Stephen vai dizer que sim, mas não dá muito para saber. E ela fica lá e ele vai voltar depois de se aposentar, vai morar uns anos, vai morrer e vai deixar para ela, famosamente, no testamento, né, a segunda melhor cama da casa. Ninguém sabe o que isso significa, isso é um mistério amplamente discutido, debatido, e já foi exagerado e relativizado tantas vezes quanto ele foi discutido. Assim. Se é uma coisa corriqueira, se era uma coisa comum. Tem lá um sujeito que se dedicou a ler 500 testamentos da mesma época e não encontrou nenhuma menção à segunda melhor cama. Pode ser uma piada interna entre duas pessoas que se conheciam, sabe? A gente tem isso, né? A gente conhece gente e sem essa referência, às vezes é difícil de entender. Mas esse dado é uma espécie de prova
de que suporta essa história, né? De que ele não queria casar com ela, ele casou por uma obrigação social e ela teria ficado. Diz o Stephen que, ao ficar lá, ela tem um caso, ou mais de um caso, com 2 irmãos do Shakespeare, né? O John Shakespeare teve vários filhos, entre eles um sujeito chamado Edmund e um sujeito chamado Richard, que aparecem, sempre que tem um Edmund e um Richard numa peça do Shakespeare. O Edmund tem no Rei Lear, né, que é o cara que trai o irmão. O Richard tem no Ricardo III, trai o irmão. Então são, em geral, pessoas que traem os irmãos, adúlteros e fratricidas, né? Então ele vai falar, olha, o que aconteceu? Ela traiu o Shakespeare e com isso, então, ele se coloca na peça no papel desse marido traído. A mulher, a Gertrudes / Anne Hathaway, fica com o tio, né, com o Cláudio, então fica ou com o Edmund ou com o Richard, e tem esse menino que vai morrer com 11 anos, mas que na peça é o príncipe Hamlet, que fala da morte do pai, e que, enfim, o norte da peça é, obviamente, a morte do pai. Bom, o Stephen parece estar muito interessado no que ele está falando, né? Ele discursa de forma muito convincente, embora não esteja convencendo ninguém, a não ser o leitor. Ao mesmo tempo, se você reparar, ele não está pensando em nenhum momento no Shakespeare. Quando você tem acesso ao fluxo de consciência dele, o que está na cabeça dele é a família dele, são as ambições dele, é a vida dele e coisa e tal. E não é por acaso que ele está pensando na peça mais famosa sobre assassinato de pai, né, que existe. Então, ele está, obviamente, em busca de um pai, né? Ele vai dizer isso, assim, quase isso vai ser dito de forma explícita, né? Ele vai falar que a paternidade ela é circunstancial e não pode ser provada, porque o homem é só um agente temporário da paternidade, né? Isso tem razões históricas, né? Você voltar para sociedades pré-helênicas, que eram matriarcais, elas eram matriarcais porque ninguém sabia que o cara transava e tinha algo dele que ia para a mulher e que engravidava. O papel do homem no nascimento de uma criança só foi pensado muito depois, né? Então a mulher criava filhos, né? Meio que, enfim, não se tinha noção de que era o sexo que era. Então a paternidade, ela é mesmo mais solta nesse sentido, né? Porque, enfim, numa sociedade matriarcal, como as mulheres tinham mais de um macho, o filho era da mulher, né? E se ele fosse homem, ele ia para o rol dos machos; se fosse mulher, ele ia ser preparado para ser chefe daquela tribo. Então, quer dizer, a atribuição paterna era desimportante. Ela transou com 7 caras, qual concebeu não faz muita diferença. Isso é muito importante para o livro, porque o Simon Dedalus não é um pai suficiente para o Stephen, né? Ele é um pai físico, mas ele não é um pai espiritual para ele. O que ele está procurando é uma espécie de pai espiritual, né? Alguém que possa ser. E não só pai, mãe também. A mãe está morta. Não é à toa que o Bloom é afeminado, que o Bloom é uma espécie de ser andrógeno, né? Ele vai tentar, de certa forma, cumprir essas duas funções, né? de pai e mãe. E aí um dos caras vai falar, que tem essas frases bonitas, né, do livro, um dos caras vai falar, olha, você precisa se ater à obra e não à vida. E o outro sujeito vai imediatamente completar e dizer, como dizia fulano, Anne Hathaway foi o erro mais rápido da carreira do Shakespeare. E ele vai dizer, olha, um homem de gênio não comete erros. Todas as suas ações são intencionais e são portas para o conhecimento. Ele vai dizer isso numa blague, ele vai dizer isso meio sem muita convicção, mas o que ele está dizendo, na verdade, é que ele, James Joyce, está fazendo essa operação. Ele, James Joyce, está imbricando de forma indissociável vida e obra. Ele está colocando pessoas que existiram nessa cena. E ele está dizendo isso para o leitor. Ele está dizendo para o leitor, olha, eu estou inventando pensamentos dentro da cabeça do A.E.
eu estou inventando pensamentos dentro da cabeça do, esqueci o nome dele, o Richard, o bibliotecário-chefe, né? Ele está recriando ficcionalmente essas pessoas a partir da minha perspectiva pessoal, a partir da minha vida. Eu não tenho, como ele diz, né, eu não tenho imaginação, eu tenho memória. Então ele está recriando artisticamente a memória dele e está afirmando, de certa forma, essa visão de vida e obra, né? É muito fácil, com um certo cinismo, você pegar um livro de autoficção, né, o Keats, que se coloca nos livros, por exemplo, hoje em dia, como personagem, e falar, mas o personagem aqui do livro, que chama Keats, que sou eu, e tal, ele é só um personagem num livro. Então, o fato dele estar traindo a mulher, transando com uma puta, saindo com uma mulher menor, enfim, fazendo tudo que ele faz, isso está exterior a mim, né? O próprio, agora que saiu esse livro, da editora que eu trabalho, mas aquele Minha Luta, desse Karl Ove Knausgaard, esse não cristão nórdico, que escreveu sobre a vida dele e a morte do próprio pai, e ele é um personagem do livro, né? De certa forma, o que os intelectuais estão advogando é que no momento em que se torna uma criação literária, a vida não importa mais. Num limite do modernismo, né, que você pode escrever uma autobiografia em terceira pessoa sobre um personagem que tem o teu nome e mexer aqui e ali, botar um draminha a mais, fazer uma cena te deixar mais heróico ou mais patético, mas dizer que aquilo está totalmente descolado da vida porque é uma criação artística. É um argumento válido, é um argumento que pende para o lado do redemoinho, né, que vê na arte uma espécie de pureza. E é um argumento cínico, e é esse cinismo que o Dédalus está apontando, né? Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo sobre... O Joyce, né, no papel do Dédalus, ele está escrevendo sobre pessoas que existiram. Ele está mexendo no tabuleiro da coisa de um jeito muito intencional. Tanto que no Dublinenses, ninguém queria aparecer nesse livro. O Joyce era tido como que ele era, um bêbado, meio safo, assim. Então, ele foi processado no Dublinenses pelas pessoas que o sujeito entrava numa loja bêbado e compra um negócio no Dublinenses, o dono da loja processava, ou ficava sabendo que o livro ia sair, lia o conto numa revista e ameaçava a editora de processo. Por isso que ele teve, em parte, tantos problemas para publicar o Dublinenses, né? Demorou 10 anos para publicar o livro, um pouco menos, mas porque o livro estava falando da vida real, né? Muito cinismo, esse tipo de distanciamento, esse tipo de coisa, eu acho meio mortificante. Assim. Eu acho engraçado que o Joyce tenha escolhido o autor, né, que é o autor que você não vê no texto. Né? O Shakespeare é, pela tradição crítica, um autor que não se entrega, não tem nada de biográfico ali, não tem... Principalmente em 1900, quando o livro foi escrito, a crítica, mais ainda, né, é o autor invisível, você não sabe as posições políticas dele, você não sabe a orientação sexual, você não sabe que religião ele tinha, não sabe nada dele. E ele use esse autor, que é o mais você não consegue segurar, né, a vida dele, para afirmar esse imbricamento entre vida e obra, que é indissociável em qualquer situação e em qualquer momento. A outra camada, o outro grau disso é o fato do Stephen estar pensando o tempo inteiro na própria vida e não na vida do Shakespeare, enquanto ele dá esse discurso, né? enquanto ele como se diz, elabora esse argumento. E ele dá várias dicas, ele diz que são muito convincentes. Ele diz que, por exemplo, as peças do período do meio do Shakespeare, as mulheres são sempre traiçoeiras e meio mau caráter, Lady Macbeth, a Goneril e a Regan no Rei Lear, né? Enfim, as mulheres não são exatamente flor que se cheire nessas peças. E mais para frente, nas comédias tardias, né, as chamadas comédias trágicas, enfim, tem um problema de definição com essas peças, mas as mulheres vão reaparecer de forma um pouco mais doce. Se pegar, por exemplo, Muito Barulho por Nada, enfim, as mulheres vão voltar mais alegres e mais para cima, que, segundo Stephen, dá a entender que nasceu a neta deles, né, a segunda filha, e que aí esse encontro do Shakespeare com a neta sedimentaria uma espécie de uma nova visão deles sobre a mulher. Né? Então, os argumentos são
Por exemplo, ele vai dizer outra coisa, que é um dado... Até o Eliot vai dizer isso quando ele fala que a peça é mal... O Eliot tem uma teoria de que a Shakespeare é maior do que a peça Shakespeare, né? Então, que tem um monte de... por exemplo, enfim, é longo, mas ele tem uma crítica muito contundente ao Hamlet, né? Hamlet é maior do que a peça Hamlet. E um dos argumentos é esse, né? Que o fantasma do pai sabe quem matou e por quê. E o Stephen vai dizer, olha, ele sabe quem matou e por quê, porque ele é o Shakespeare. Então, o fantasma é a cabeça do Shakespeare. Então, o Shakespeare tem consciência do que está acontecendo. Ele vai ficar dando essas pistas, e aí vai entrar o Book Mulligan, e o Book Mulligan, eles estão ali, eles veem o Sr. Bloom do lado de fora, e o Sr. Bloom está tentando pegar o anúncio, a imagem do anúncio que ele quer levar de novo para o jornal, com as chaves cruzadas, né? Outra pessoa sem chaves, né? No livro, o Dédalus perdeu a chave dele, o Bloom está indo atrás de uma chave, quando eles chegarem na casa de noite, eles vão estar sem chave, os dois exilados, né? Os dois errantes. E o Bloom, eles vão ver o Bloom, e o Mulligan vai falar, olha, esse sujeito estava agora lá olhando bunda de estátua, e cuidado, porque eu acho que ele quer pegar você. Vai fazer uma certa alusão de que o Bloom é gay. O Stephen vai chegar no auge do argumento dele, que é sobre a insubstanciabilidade da paternidade. Quer dizer, o Bloom está ali e ele está falando, olha, pai não é de carne, pai é outra coisa e tal. Quer dizer, eles estão de novo se alinhando, né? De novo, eles estão vendo como o tipo de motor interno do pensamento deles está mais próximo do que a coisa baixa, a ladainha irlandesa. Até que o Lenihan vai perguntar, mas escuta, você acredita nisso que você está dizendo? E ele vai dizer, não. Quer dizer, então toda a teoria foi dita como se ele anulasse tudo que ele está dizendo e também fizesse parte dessa performance que ele está tentando dar. E aí ele vai ficar com muita raiva, porque primeiro eles vão mencionar uma antologia de poetas, para a qual o Dédalus não foi convidado, depois eles vão dizer, hoje a gente vai jantar na casa do escritor tal, não sei o quê, e ele está ali, tipo, me chamem, e ninguém chama ele. E ele conscientemente, eu vou me vingar dessa esnobada. E aí é o Stephen, arrogante e demiúrgico, dizendo, eu sou maior que toda essa gente, eles não sabem o que eles estão falando, e eu vou me vingar de todos eles, né? E, na verdade, o que vai acontecer é um mal-entendido, né? Aquilo ali são críticos estanques, de uma sociedade estanque, com pensamentos voltados ao nacionalismo e coisa e tal. E o Dédalus não é um crítico, o Dédalus é um poeta. E ele está falando sobre o Shakespeare de poeta para poeta, né? Esse é um pouco uma chave para o capítulo, né? Falando em chave, é entender que o tempo inteiro não é uma perspectiva crítica, é uma perspectiva é um par dele, né? O Shakespeare. Não exatamente na mesma estatura, ele nem se coloca, apesar de ser arrogante, mas ele está tentando ver o Shakespeare como um poeta veria. E esse é um pouco o porquê desse mal-entendido, um pouco o porquê da teoria dele ser tão rechaçada como é. Mas é uma teoria central para o livro, e a gente fala muito disso, né, que as simbologias nunca são claras, né, porque se você pensar que quem está de fato sendo traído essa tarde, e quem teve um filho morto, e quem é meio o fantasma do pai do Hamlet, é o Bloom. Então, está muito claro, né? É muito evidente. O cara tem um filho de 11 anos chamado Hamlet, o Bloom tinha um filho de 11 anos, de 11 dias, chamado Rudy, e eles morreram. Enfim, tem todo um paralelo aí que vai ficar muito claro entre o Bloom e o Stephen, e uma relação de pai e filho, né? Como se o Stephen então fosse esse príncipe que perdeu o pai, né? Cujo pai está morto, mas como se esse pai morto eles fossem se encontrar logo mais. E como Hamlet encontra o pai na peça, né? Na forma de um fantasma mais de uma vez. O próximo capítulo eu vou tentar passar mais rápido, só porque tempo, desculpa, só para não me perder. Porque ele é um capítulo meio é a nossa despedida assim de Dublin, né,
do livro. É quando ele vai uma espécie de filme sobre Dublin agora. E não é um episódio que aconteceu com o Odisseu, né? É o Wandering Rocks, quem passou por lá foi o Jazão. E vão ser 19 episódios, né? 19 mini-cenas, que vão começar com uma cavalgada de um padre para ir até uma escola. O padre é norte a sul, acho, para ir até a escola, onde ele vai pedir uma vaga para o filho do Paddy Dignam e para um político, que foi a Vice-Regal Cavalcade, né? A cavalgada do vice-regente, que vai também atravessar a cidade para ir a um bazar de caridade. Então, começa com esse padre chama Father Conmee, que é o mesmo padre que, na vida real, ajudou o Joyce quando ele ficou sem grana para estudar em Clongowes. Ele recebeu uma carta desse sujeito para estudar nessa escola Belvedere de graça. Então, esse padre é uma figura da cidade mesmo. E então vão ser vários instantâneos da cidade, assim, né? Quase cronometrados, assim, muito cinematográfico. O Joyce dizia, né, que se Dublin fosse destruída por um acidente natural, que você podia pegar o livro e reconstruir a cidade. E esse é um capítulo que é isso, né? Supostamente, todos os tempos entre o cara sair daqui e vir para cá e andar para lá, tudo bate, assim, o que é muito espantoso, porque ele escreveu fora da cidade, né? Ele não voltou à cidade para escrever, ele fez tudo de memória, ia achacando alguns amigos, pedindo, olha, ande de tal rua, e conte para ver quantos passos dá. E não foi um pouco para esse número de passos, mas o importante é que o capítulo realmente é possível fisicamente, né? Tem uma longa e chata e laboriosa discussão sobre isso, mas alguém foi lá e refez, e aí brigava, não, mas as carruagens tinham uma roda de tal diâmetro, então demorava tanto tempo. Isso foi levado ao limite da loucura, mas o capítulo é possível. E o que há de principal para a gente poder avançar para o que mais importa é que o alinhamento entre o Steven e o Bloom vai começar a ficar muito evidente. Os dois comprar livros, os dois vão ser ditos, né? O McCoy, como eu disse, vai defender o Bloom, vai dizer, esse sujeito tem algo de artista no Bloom. O Mulligan vai falar sobre o Daedalus, vai falar, o Daedalus, esse menino, o Haynes, né, o inglês, vai estar falando, esse cara não é nada, ele é muito autocentrado, ele nunca vai ser um artista. E o Mulligan diz, daqui a 10 anos ele vai escrever alguma coisa importante. Estamos em 1904, 1914, é a publicação do Retrato do Artista quando jovem, e logo antes do Blinenses, né? Então, deixando de novo essa pista do que vai acontecer depois do livro, né? E eles vão encontrar o maravilhoso Almidano Artifani, que reservem, porque a ceninha que eu quero montar depois envolve esse sujeito, que é um professor de canto, que era inclusive o professor de canto do Joyce, era um sujeito que existiu, e que teria dito ao Joyce, olha, você tem uma carreira de cantor pela frente, e não fosse a ambição literária do Joyce, ele tinha a voz tenor, né? E isso era, pelo que dizem, um grande cantor. Guardem Almidano Artifani, então já temos o louco, o cego e o Almidani, quer dizer, então pequenas cenas que mais para frente vão se formar.